Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite o encontro com as organizações de acolhimento de imigrantes no porto de Arguineguín, em Las Palmas de Gran Canária. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Mariângela Jaguraba. Agradecemos a assessoria do nosso técnico Gabriele Di Domenico e do coordenador Jean-Charles Putsulu. Saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet, através do portal Vatican News e também através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Saudamos também todas as emissoras que estão coligadas com Vatican Media. Rádio Aparecida, TV Aparecida, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Web TV Tropicana, EWTN, Rádio e Televisão e demais emissoras no Brasil, Portugal, nos países africanos de língua portuguesa e no continente asiático. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. O Papa Leão XIV deixou Barcelona esta manhã e se dirigiu para as Ilhas Canárias, no arquipélago espanhol no Oceano Atlântico. Santo Padre se encontra neste momento em Las Palmas de Gran Canária, município situado no nordeste da ilha de Gran Canária. Las Palmas de Gran Canária é uma das capitais da comunidade autônoma das Canárias, compartilhando o posto com Santa Cruz de Tenerife. Estamos vendo agora as imagens fornecidas pelo Vatican Media deste encontro com o Papa Leão com as organizações de acolhimento de imigrantes no porto de Arguineguín, em Las Palmas de Gran Canária. A rota do Atlântico para as Ilhas Canárias é uma das principais vias de entrada de imigrantes na Europa. O arquipélago espanhol registrou um fluxo histórico de mais de 46 mil migrantes em 2024. E 17.788 em 2025. Portanto, os migrantes chegam ao porto de Arguineguín, onde se encontra o Santo Padre neste momento, para o encontro com as organizações de acolhimento de migrantes vindos do Atlântico. Mais de 3.180 foram registrados em 2026. Em 2025, 3.090 pessoas perderam a vida ou desapareceram ao tentar chegar à costa espanhola. 1.317 pessoas morreram ao tentar chegar à costa espanhola, incluindo 142 mulheres e 129 crianças, durante os primeiros 5 meses de 2026, portanto, este ano. Estamos vendo as imagens do porto de Arguineguín. É a primeira vez que uma visita papal acontece nas Ilhas Canárias. Santo Padre que iniciou a sua visita à Espanha, começando por Madrid, no sábado 6 de junho. O Papa permaneceu em Madrid também no domingo, dia 7, onde celebrou a Santa Missa, onde também encontrou-se com as autoridades, com as majestades, os reis da Espanha.
com o parlamento espanhol, com os bispos e também com a comunidade diocesana. De Madrid, o Papa se dirigiu para Barcelona, onde se encontrou também com as organizações de caridade e assistência da diocese. E esta manhã o Santo Padre, portanto, deixou Barcelona e se dirigiu para as Ilhas Canárias. A etapa na Gran Canária, juntamente com Tenerife, foi muito desejada pelo Papa Leão XIV para ali encontrar a igreja local na Catedral de Santa Ana, que será o próximo evento do Papa em Gran Canária. Portanto, a visita do Papa, o Santo Padre pretende levar, tem como intenção levar um carinho na forma de encontro e também dar uma palavra de gratidão e encorajamento ao povo dessas ilhas. Que outrora um destino turístico por excelência, tornaram-se em 5 anos palco de tragédias migratórias, com milhares de pessoas desembarcando ao longo da famigerada Rota Atlântica. Infelizmente, muitos morreram ao longo do caminho, morreram de fome, de sede, de frio, em barcos incapazes de suportar o peso dos passageiros e, portanto, muitos morreram até mesmo afogados. Outros chegaram tarde da noite em condições desumanas. Essas tragédias, no entanto, foram contrabalançadas pela solidariedade de pessoas que chegaram a pular na água, a começar por pescadores locais para resgatá-los ou se ofereceram como voluntários para oferecer comida, roupas e abrigo. No fim das contas, a população de Las Palmas fez o que fazia nos séculos 18 e 19, depois de se recuperar dos saques e da destruição provocados por piratas holandeses em 1599. Ou seja, acolheu inúmeros migrantes da Espanha, Portugal, Itália e outros países europeus. Uma tradição, podemos dizer assim, ou talvez melhor, uma vocação que foi reacendida em 2020, quando, devido à pandemia de coronavírus e todas as suas consequências desastrosas, uma enorme onda de migrantes invadiu estas costas, vinda das águas cristalinas.
O porto de Arguineguim é chamado também de Cais da Vergonha, devido às condições de superlotação e precariedade enfrentadas pelos imigrantes que chegavam a bordo de caiucos e pateras, barcos improvisados vindos do Senegal, Mali, Mauritânia, Gâmbia e de toda a África subsaariana, sem contar os latino-americanos, principalmente da Venezuela e de Cuba. Estamos vendo as imagens das pessoas que estão esperando o Papa Leão no porto de Arguineguim. Recordamos que o lema da viagem do Papa Leão XIV à Espanha, levantar o olhar. Las Palmas de Gran Canária é uma mistura, uma combinação de bairros históricos e paisagens naturais, arquitetura com forte personalidade, assim como a oferta gastronômica e a vida noturna cosmopolita, dividida entre o mar e os bares de Vegueta, o bairro histórico que inclui as edificações mais emblemáticas, como as casas consistoriales e a Casa Regental e os seus museus mais importantes. Não é à toa que esta, a terceira maior das 7 ilhas do arquipélago, é chamada de continente miniatura devido à sua extraordinária diversidade. Marrocos fica a 150 quilômetros da costa atlântica, e o calor africano é intenso, atingindo picos de 40 graus Celsius em agosto, como relatam os moradores, especialmente de setembro a abril, enquanto lidam com o turismo massivo, principalmente de franceses e alemães.
no porto de Arguineguim, conhecido como o Cais da Vergonha. O Papa será, portanto, acolhido pelo bispo das Ilhas Canárias, Dom José Mazuelos Pérez, pelo administrador delegado de Puertos Canários, José Gilberto Moreno Garcia, pelo prefeito, pelo vigário pastoral social, pelo vigário da Pastoral Social e do Desenvolvimento Humano, Dom José Ramon Santana, pelo diretor da Caritas Diocesana das Canárias, Padre Gonzalo Rodrigues, e pelo delegado da Pastoral para os Migrantes, Padre Victor Domingues Gonzalez. As imagens mostram, portanto, o Santo Padre que agora está chegando ao porto de Arguineguim, em Las Palmas de Gran Canária. Santo Padre desce do carro neste momento, saúda as autoridades ali presentes. Recebe também um presente neste momento. E continua cumprimentando autoridades, sacerdotes que o acolhem no porto de Arguineguim. Santo Padre saúda as pessoas ali presentes. A cidade de Las Palmas de Gran Canária foi fundada por Juan Rejón em 1478, tornando-se no século seguinte um importante ponto de escala na Rota das Américas, em que em 1599 foi saqueada e em parte destruída por piratas holandeses. Mas se retomou rapidamente. Santo Padre está caminhando pelo porto de Arguineguim e, enquanto caminha, é saudado pelas pessoas que participam deste momento
com o Papa. Rádio Vaticano, Vatican News, transmitindo o encontro do Papa Leão XIV com as organizações de acolhimento de imigrantes no porto de Arguineguín, em Las Palmas de Gran Canária. O Santo Padre chegou ao palco montado ali no porto de Arguineguín para este evento. Santo Padre, bienvenido a Canarias. Santo Padre, seja bem-vindo às Canárias. Passamos a palavra agora ao Bispo das Ilhas Canárias, Dom José Mazuelos, que lhe dará as boas-vindas. Dom José Mazuelos Pérez. Santo Padre, hoje damos-lhe as boas-vindas a este porto de Arguineguín, um lugar que o mundo passou a conhecer não só pela sua beleza, mas também pela dor e pela esperança que aqui se entrelaçam. Este cais, que muitos chamam de Porto da Vergonha, testemunhou a chegada de milhares de pessoas que fogem da fome, da guerra e do desespero. Homens, mulheres e crianças, seguindo a chamada Rota Atlântica, uma das mais perigosas do mundo, chegam em pequenas embarcações e jangadas, principalmente do Senegal, Mauritânia, Gâmbia, Mali e Marrocos, empreendendo viagens que podem ultrapassar os 1.600 quilômetros. As condições da viagem, a precariedade das embarcações e a falta de recursos de resgate no mar resultam num elevado número de vítimas, muitas das quais permanecem invisíveis. Arriscando tudo, procuram simplesmente viver com dignidade. A migração revela feridas profundas do mundo contemporâneo, desigualdade, violência, pobreza, falta de oportunidades, mas também abre novos caminhos de encontro, solidariedade e fraternidade. Sua presença aqui, Santo Padre, não é apenas mais um gesto, é uma luz, é uma lembrança de que ninguém é invisível, de que toda a vida importa e de que a indiferença jamais poderá ser a resposta. Este lugar que carregou o peso do sofrimento também pode ser transformado em um símbolo de acolhimento, justiça e humanidade. E hoje, com a sua visita, damos um passo rumo a essa transformação. Todo migrante é uma pessoa concreta, não um número. A dignidade humana precede qualquer legislação e a vulnerabilidade não diminui a dignidade, mas exige maior proteção. Esta perspectiva humanizadora permite à Igreja oferecer uma visão ética que prioriza a pessoa acima de qualquer interesse e a leva a reconhecer aqueles a quem chamo de anjos da guarda dos migrantes, representados aqui hoje em tantas entidades, entre as quais gostaria de mencionar o Resgate Marítimo, a Polícia Nacional, a Guarda Civil, a Cruz Vermelha, a Caritas e todas as realidades eclesiais que estão na linha de frente do acolhimento e do cuidado. E, claro, todos os pescadores das Ilhas Canárias, representados na Associação de Pescadores de Arguineguín. Pedimos que nos ajude a olhar com compaixão, a agir com coragem e a construir uma sociedade onde ninguém seja tratado como um problema, mas como um irmão ou uma irmã. Bem-vindo, Santo Padre, a este canto do mundo, onde a dor e a esperança convivem e onde a sua mensagem pode semear o futuro. Muito obrigado.
Ouvimos, portanto, o bispo das Ilhas Canárias, Dom José Masuelo Pérez. Han comenzado o se han detenido, queremos ahora escuchar algunas voces. Voces que no hablan Santo Padre, neste lugar queremos agora sino desde la vida. ouvir Voces que nos alguns acercan a la testemunhos, vida concreta de quienes llegan, vozes de quienes acogen y de quienes, desde distintos caminos, buscan un futuro digno. vozes que buscam um futuro melhor. Vamos a escuchar dos testimonios Vamos ouvir então, neste momento, a quienes dois testemunhos en el mar y a quienes acompañan con entrega desde la caridad de la Iglesia. Que sus palabras nos ayuden a mirar que essas palavras nos ajudem a olhar con compasión. com verdade, a sentir com compaixão e a responder com responsabilidade. Padre, soy Tito Villarmea, capitán de salvamento marítimo en la Guardamar Urania. Un nombre que evoca Vossa Santidade, sou Tito Vilamea, capitão do Serviço de Resgate Marítimo a bordo do Guardamar Urania, um nome que evoca o celestial. É assim que me sinto hoje, mesmo sem ter dormido. Não durmo desde que soube da sua visita a estas Ilhas Canárias que tanto amo. Trabalho no Serviço de Resgate Marítimo há 18 anos, um organismo público dedicado a salvar vidas no mar. Estou acostumado à tensão, naufrágios, noites escuras, vozes aguardando a chegada dos nossos barcos laranja. Mas hoje o nervosismo é diferente. Acho que ninguém está preparado para falar diante de um papa. abuelos gallegos. Penso muito nos meus avós galegos. Saíram apenas uma vez da sua aldeia. Viajaram quase 20 horas para ver João Paulo II em Fátima. Eu tinha 9 anos e nunca me esqueci dos seus rostos. Hoje estou aqui convencido de que eles e os meus colegas do Serviço de Resgate Marítimo merecem isto. Ao longo destes anos, junto com a minha equipe, resgatei mais de 20.000 pessoas. É um número que dói e que nunca se esquece. Todos conhecemos a imagem das Ilhas Canárias durante o dia, mas à noite a realidade é outra. Mares revoltos, escuridão absoluta e barcos frágeis carregados de vidas. Jamais me esquecerei de uma mãe viajando em um pequeno barco com seu filho, em meio a corpos feridos e sem vida. Assim que chegaram em segurança a bordo, a mulher se aproximou do menino, de cerca de 14 anos, tirou seu chapéu e jaqueta e removeu alguns brincos de ouro para colocá-los nele. Era apenas uma criança. Ela chorou e eu chorei, porque sou pai de 2 adolescentes. Poderiam ter sido minhas filhas. Em cada resgate, vemos uma pessoa cuja vida depende diretamente de nós. O mar faz parte da nossa história. O mar faz parte da história da minha família. Meu bisavô morreu no mar. Meu pai e meu avô, ambos pescadores, precisaram ser resgatados em alto mar. Eu continuo essa tradição, mas salvando vidas. Hoje, minhas palavras representam os mais de 1.600 profissionais de resgate marítimo que protegem vidas no mar. Eu sou apenas um deles. Quero terminar com uma mensagem de esperança. Espero que nunca mais tenhamos que resgatar ninguém. Vamos trabalhar como sociedade para reduzir essa tragédia e construir um mundo mais justo. Até que esse dia chegue, no resgate marítimo, continuaremos a dar tudo de nós por cada vida que precisa da nossa ajuda no mar. Ouvimos então o primeiro testemunho do senhor Tito Vilarmea, que é capitão do Serviço de Resgate Marítimo a bordo do Guardamar Urania. Embarcação ancorada no cais, que está atenta à chegada de embarcações de imigrantes às costas das Canárias. Guardamos en la memoria las experiencias vividas con la llegada de personas migrantes al muelle de Arguineguín. Agora estamos ouvindo a voluntária da Cáritas, a senhora Maria Reyes Alemã Cruz.
Bem-vindo, Vossa Santidade, às Ilhas Canárias. Todos nós aqui presentes recordamos as experiências dos migrantes que chegaram ao cais de Arguineguín e a outras ilhas pela rota atlântica. Os rostos, os nomes e as histórias dos homens e mulheres que acompanhamos através das organizações paroquiais da Cáritas, desde o apoio mais básico, voltam à nossa memória. Vê-los chegar pela televisão comoveu-nos profundamente. Para além do visível cansaço nos seus corpos, impressionou-nos a mistura de incerteza e esperança que traziam consigo. O seu sofrimento humano entristeceu-nos e sentimos que não conseguíamos compreender totalmente a magnitude do que estava acontecendo. Quando começaram a chegar às paróquias, a sensação de sobrecarga era inevitável. Nos sentíamos impotentes, os recursos eram escassos, não falávamos a língua deles e muitas vezes tudo o que podíamos oferecer eram biscoitos, leite e um pouco de atenção. Essa limitação nos confrontou e nos fez questionar nossa verdadeira capacidade de acompanhar todas as pessoas que precisavam. No entanto, o que mais nos impactou foi a comunhão que vivemos com os voluntários locais, as comunidades paroquiais e o apoio dos serviços gerais da Cáritas Diocesana. Compartilhar nosso próprio desespero nos permitiu descobrir o que significa caminhar juntos, coordenar, partilhar o pouco que tínhamos e oferecer apoio com simplicidade e fragilidade. Aprendemos que não se tratava de resolver tudo, mas de estar presente, ouvir, oferecer gestos de proximidade, um par de chinelos, um casaco, um café, ou ajudar a obter os documentos necessários já eram formas de acompanhar as pessoas. Descobrimos que pequenos gestos, um sorriso ou um olhar podem transmitir esperança e fazer alguém se sentir acolhido, mesmo sem compartilhar o mesmo idioma. A ajuda que recebemos de indivíduos e de outras delegações pastorais foi um alívio, mas também nos fez perceber que a mesma empatia nem sempre estava presente em todos os ambientes. Mesmo assim, aprendemos a olhar além do medo e da retórica desumanizadora, respondendo a partir de um lugar de fé e fraternidade. Essa experiência nos transformou profundamente. A esperança deixou de ser uma ideia abstrata e ganhou vida, tanto em quem chega quanto em quem acompanha. Compreendemos que cada pessoa tem um valor imenso e que ser voluntário significa construir esperança no dia a dia, acompanhando os outros mesmo quando não temos todas as respostas ou todos os recursos. A experiência de Arguineguín confirmou para nós que mesmo nos momentos mais difíceis o Evangelho permanece vivo quando ousamos construir a fraternidade. Cada pessoa que chega não é um problema a ser resolvido, mas uma história a ser acolhida e acompanhada. Obrigada. Ouvimos então a senhora Maria Reis Alemã Cruz, que é voluntária da Cáritas Diocesana das Canárias e está à frente da paróquia de São João Apóstolo e Evangelista desde 2010, portanto, há 16 anos. Agora ouviremos a noite de Arguineguín. Adiós, prenda de mi alma. ¿Cómo te apartas de mí? ¿Cómo jugaba la luna en el mar? La noche en Arguineguín, ay, que solito me deja, quedo como pan sin sal.
quedo en mi tierra. A la que tú volverás a ver jugando a la luna, dulcemente con el mar. Como tú ninguna. Cuando salga la luna, alza la mirada y no te apartes de mí. Como jugaba la luna en el mar. La noche Santo Padre, Santo Padre, os próximos testemunhos são a voz nos acercan a la realidad concreta de quienes llegan desde distintos caminos y buscan un futuro digno. de pessoas que buscam um futuro digno. Testimonio de una víctima de trata Vamos ouvir agora uma testemunha que hoy vítima do tráfico de pessoas, no puede estar entre nosotros. que hoje, por questão de segurança, não pode estar conosco. También contamos con la presencia Também contamos com a presença de uma pessoa migrante Latinoamérica que, a partir da América Latina, também empreendeu o caminho com a esperança. Que as suas palavras nos interpelem na construção da fraternidade e da hospitalidade. Santo Padre, é uma alegria partilhar este testemunho diante do Senhor. Hoje, não sou eu quem deveria estar aqui. Lerei em seu nome o testemunho de uma mulher vítima de tráfico humano, que por motivos de segurança não pode estar presente. Meu nome é Blessing, sou da Nigéria, venho de uma família de 8 filhos e desde muito jovem aprendi o que significa lutar todos os dias apenas para sobreviver. Não saí do meu país porque quis, saí porque não havia outra saída. Alimentar-nos era quase impossível. Aos 14 anos já enfrentava a vida sozinha, tentando descobrir como seguir em frente, uma luta que ainda não terminou. Com 22 anos, tomei a decisão mais difícil da minha vida: sair da Nigéria, deixar minhas 2 filhas, que tinham 4 e 2 anos na época. Deixei-as porque queria dar-lhes um futuro melhor, porque não queria que elas passassem pelo que eu passei. A máfia me levou a um lugar onde realizaram um ritmo em mim, o iuiu. Disseram-me que eu tinha uma dívida de 25 mil euros que precisava pagar quando chegasse à Europa. Foi assim que meu cativeiro começou.
Esperei 6 meses para poder partir. 6 meses quase sem comida, sem poder tomar banho por semanas a fio, vivendo em condições que eu não desejaria a ninguém. E quando chegou a hora de atravessar o mar, vi que as pessoas que tinham partido antes de nós, naquele mesmo dia, tinham morrido afogadas. Tive que escolher, viver sofrendo ou atravessar e arriscar tudo, morrer tentando ou ficar e não ter nada. Escolhi atravessar. Graças a Deus, o barco em que eu viajava chegou ao outro lado, mas o sofrimento não terminou aí. Durante a viagem, engravidei de um mafioso. Quando cheguei à Espanha, tiraram meu bebê de mim para me forçar à prostituição. Me trataram muito mal. Me separaram do meu filho. Ele tinha 11 meses. Ele tinha 11 meses quando a polícia prendeu os que me mantinham em cativeiro e finalmente pude tê-lo comigo. Desde então, com a ajuda da igreja, por meio de assistentes sociais, minha vida começou a mudar. Aos poucos, não tem sido fácil. E há dias em que a esperança parece se esvair, mas aprendi a acreditar em mim novamente. Aprendi que consigo. Agradeço a Deus por ter encontrado essas pessoas que estão aqui hoje, porque elas me estenderam a mão quando eu mais precisava. E quero agradecer sinceramente a vocês pela oportunidade de compartilhar minha história hoje, aqui diante de vocês. Rezo para que Deus os abençoe e lhes dê forças para continuarem ajudando outras mulheres como eu. Muito obrigada. Portanto, essa senhora leu um testemunho de uma vítima do tráfico de pessoas para exploração sexual. Santo Padre, meu nome é Maria Fernanda Lopes Mesa, tenho 55 anos e, quando olho para trás, vejo um caminho repleto de dificuldades, aprendizados e oportunidades que jamais imaginei quando cheguei a Las Palmas de Gran Canária em 1997. Cheguei com uma mala cheia de sonhos, mas também com o peso de ter deixado para trás minha família, meus amigos e meu país. Como muitas pessoas que emigram, cheguei em busca de uma oportunidade sem realmente saber o que me esperava. Os primeiros dias foram muito difíceis, passei frio. Foram momentos que colocaram à prova a minha resistência, a minha dignidade e a esperança. Porém, nunca deixei de acreditar que poderia seguir adiante e poder trabalhar. A primeira oportunidade surgiu em um bazar. Era um trabalho humilde, mas para mim significava muito mais do que um salário. Era o início de um novo capítulo. Mais tarde trabalhei em um restaurante onde aprendi disciplina, como lidar com pessoas e a importância do esforço diário. Cada experiência me moldou não só como trabalhadora, mas também como pessoa. Em 2002, um ponto de virada chegou na minha vida. Recebi a oportunidade de trabalhar numa empresa de reformas. Fiquei lá por 20 anos. Foram 2 décadas de aprendizado constante, observação, erros e aprimoramento, adquirindo cada conhecimento que agora faz parte de quem eu sou profissionalmente. Em 2014, conheci meu parceiro Fran, que desde então me acompanha e me apoia em cada projeto, cada objetivo e cada decisão importante. Seu apoio tem sido fundamental na trajetória que percorri para dar o próximo grande passo. Há cerca de 4 anos,
Com tudo o que havia aprendido e cheio de entusiasmo, decidi abrir minha própria empresa de reformas e construção, Firmeza Soluciones Integrales, SL. Não foi um salto fácil, mas foi dado com muita confiança nas minhas habilidades. Graças às pessoas que confiaram em mim, que me apoiaram e me deram seus primeiros projetos, consegui realizar um sonho que parecia impossível quando eu dormia nas ruas. Hoje, junto com o Fran, consolidamos nossa empresa e continuamos a crescer com muito trabalho e dedicação. Atualmente temos uma equipe de 6 funcionários, o que representa não apenas crescimento para mim, mas também a satisfação de poder gerar empregos e oportunidades para outras pessoas. Gostaria de expressar minha gratidão profunda a esta cidade que me acolheu e me permitiu crescer. Quero também oferecer esperança àqueles que estão passando por momentos difíceis, especialmente àqueles que tiveram que deixar seu país e sua família. É possível seguir em frente com trabalho árduo, respeito e gratidão para com o lugar que nos acolhe. E espero que os procedimentos e a documentação para aqueles que chegam se tornem cada vez mais humanos e eficientes. Obrigada, Gran Canária, por tudo. Ouvimos, portanto, o testemunho de Maria Fernanda Lopes, uma empresária latino-americana. Santo Padre, queremos apresentar agora uma peça sobre o filme de Asa Almeida, a partir das areias vulcânicas da Ilha Canária, sobretudo esta ilha, a ilha de Gran Canária. Matéria viva vinculada à história do arquipélago. Sua elaboração artesanal segue técnicas transmitidas de geração em geração por antigos alfaiates decorados com produtos naturais. Um saber tradicional que faz parte do patrimônio cultural das Canárias. E simboliza também o drama da imigração. Como terra de acolhimento, fonte de solidariedade e também que respeita toda a pessoa. O Papa agora recebeu de presente um prato de argila feito nas Ilhas Canárias. Ouvimos testemunhos tocantes de pessoas que passaram por várias dificuldades ao chegar na ilha de Gran Canária. E agora as palavras do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir uma das passagens mais desafiadoras do Evangelho. Sabemos que este mesmo capítulo também contém uma advertência que nenhum fiel pode ignorar. Hoje, à beira-mar, a palavra se torna concreta. Tantas vidas feridas chegam aqui, despojadas de quase tudo, mas nunca de sua dignidade. Aqui o Evangelho nos arranca do lugar confortável de espectadores
e nos coloca frente a frente com o nosso irmão que chega. Ele nos pergunta se reconhecemos Cristo naqueles que desembarcam, marcados pelo medo, pela fome e pela violência, depois do deserto, da noite e do mar. Como podem ver, uso o anel do pescador na mão. O próprio nome nos remete ao mar da Galileia, onde Cristo chamou Pedro e lhes disse: de agora em diante vocês serão pescadores de homens. A igreja interpretou esse versículo como uma imagem de sua missão. Mas aqui, e em lugares como El Hierro, esse mandato assume uma força literal e dolorosa. Essa ilha, pequena em tamanho, mas grande em humanidade, viu a chegada de milhares de pessoas arrancadas de sua terra natal e entregues à fragilidade de um caiuco. Há pessoas resgatadas no mar e corpos sem vida retirados das águas. Por isso, o sucessor de Pedro não pode ignorar esses desembarques. A igreja não pode ignorar essas águas, nem nenhum lugar onde a fome, a sede, a violência ou o medo ou o exílio continuam ferindo a dignidade humana. Os discípulos de Jesus não podem considerar o clamor daqueles que gritam na noite como algo desconhecido. Na linguagem bíblica, o mar pode ser uma imagem de ameaça, trevas e caos. Nele aparecem Leviatã, figura de força devoradora, e Raabe, nome que evoca a arrogância dos poderes que se levantam contra Deus e a vida. Ainda hoje existem monstros que rodeiam esses mares, máfias que traficam com o desespero, traficantes que escravizam mulheres e crianças, e a indiferença de muitos que permite que os pobres sejam engolidos pela exploração ou pelo esquecimento. Mas a fé não se deixa paralisar pelo poder do mar. Cremos num Deus que domina o caos, impõe um limite ao mar e abre um caminho quando a morte parece prevalecer. Foi isso que o povo de Israel experimentou ao atravessar o Mar Vermelho para fugir da escravidão e caminhar rumo à liberdade. Assim contemplamos Cristo, que caminha sobre as águas e diante da tempestade profere uma palavra soberana: cale-se, acalme-se. Essa voz continua ressoando contra as forças que devoram, que escravizam e descartam tantos dos nossos irmãos e irmãs. Onde Cristo ordena ao mar que se cale, a igreja não pode permanecer em silêncio diante daqueles que são abandonados às suas águas. Obrigado pelos testemunhos, por lembrar o que significa salvar vidas. A Maria, obrigada por nos lembrar o que a Caritas e as paróquias e tantos outros realizam todos os dias. Suas palavras nos mostram onde começa a conversão da perspectiva, quando o migrante deixa de ser um entre muitos, deixa de ser uma categoria e uma cifra. Só então compreendemos que aquela menina poderia ser nossa filha. Aqueles rostos, parte da nossa família. E então, nossa consciência não tem mais desculpas. A misericórdia começa com pequenos gestos, às vezes com alguns biscoitos e um pouco de leite, outras vezes com 5 pães e 2 peixes. Não se trata de resolver tudo, mas de colocar tudo nas mãos de Deus e estar presente
onde quer que o ser humano sofra, onde os recursos são insuficientes e não há uma língua comum, mas onde os gestos ainda podem falar. Um sincero agradecimento a todos aqueles que se unem aos esforços de socorro, ao acolhimento e ao acompanhamento, testemunhando que a misericórdia concreta pode salvar e transformar muitas vidas. Querida Blessing, mesmo que você não esteja aqui hoje, sua voz está. Obrigada por compartilhar sua história conosco. Seu nome significa bênção e nos lembra que toda vida humana é uma bênção de Deus. Ninguém pode comprá-la, vendê-la, usá-la ou descartá-la, porque em cada pessoa resplandece a imagem e semelhança do Criador. Você nos contou que deixou seu país não porque quis, mas porque não havia outra escolha. Em suas palavras, sentimos o sofrimento de tantas pessoas obrigadas a partir, porque a pobreza, a guerra, as ameaças ou a exploração fecharam para elas todas as estradas. Gostaria que essa mensagem chegasse a você e às muitas mulheres vítimas do tráfico de pessoas e da exploração. Se outros atribuíram um preço ao seu corpo, Deus nunca deixou de vê-la como uma pessoa de valor inestimável. Se quiser aprisioná-la em um passado doloroso, Deus continua a lhe prometer um futuro melhor. Se a trataram como um objeto, a igreja quer lhe dizer hoje: você é filha e irmã, você é uma bênção. Sua vida não pertence a quem a fez mal. Seu corpo não pertence a quem se aproveitou de você. Seus dias não pertencem a quem quis acorrentá-la ao medo. Sua vida pertence a Deus e conserva uma dignidade que ninguém pode lhe tirar. Nós queremos caminhar com você até que essa verdade seja ouvida novamente, mais forte que a dor. Queridos migrantes, antes de dizer-lhes outra palavra, quero me curvar diante da sua dignidade. Vocês não são números, nem fascículos. Vocês são pessoas com família e uma casa que deixaram para trás, com sonhos que ninguém tem o direito de desprezar. Mas também quero dizer que sua vida precisa ser protegida. Não entreguem sua vida a quem as comercializa. Não acreditem em quem promete paraísos fáceis em troca de seu corpo, ou de dinheiro, do silêncio ou de sua liberdade. Essas falsas promessas são cantos de sereia, são indústrias da morte. O vosso drama deve se tornar um exame de consciência para as nações de origem, que devem criar condições para a paz, a justiça e o desenvolvimento, para as nações de trânsito, chamadas a proteger e não abandonar os vulneráveis nas mãos das redes criminosas, para a Europa, que não pode proclamar a dignidade humana e habituar-se que o Mediterrâneo e o Atlântico sejam cemitérios sem lápides, para a comunidade internacional, chamada a uma cooperação eficaz e perseverante. A igreja também deve deixar-se interpelar. O acolhimento do migrante não pode ser algo secundário, nem ser delegado apenas a alguns voluntários. Ajoelhamo-nos diante do altar para adorar Cristo presente na Eucaristia, de quem recebemos a força e a motivação para viver a caridade. Por isso, não podemos simplesmente passar adiante diante das caiucas e das pateras, pois da oração brota todo o serviço e a ela
retorna todo o compromisso. Desta ilha, gostaria que a voz daqueles que falaram hoje chegasse àqueles que detêm responsabilidades decisivas, autoridades civis, parlamentos, governos e organizações internacionais. E também as comunidades cristãs, outras tradições religiosas e todos os homens e mulheres de boa vontade. Não basta gerir as chegadas, divulgar números, reforçar as fronteiras ou lamentar as mortes depois de já terem ocorrido. Cada barco que chega traz mais do que apenas migrantes, traz consigo uma pergunta: que tipo de mundo construímos se tantos irmãos e irmãs têm de arriscar a vida em busca de sobrevivência? A dignidade humana exige vias legais e seguras, socorro e assistência, cooperação real contra os traficantes, proteção efetiva para as vítimas, processos sérios de acolhimento e integração, e políticas que permitam a cada pessoa viver com dignidade em sua própria terra. Se existe o direito de buscar refúgio quando a vida está ameaçada, existe também o direito de não ter que migrar. O direito de permanecer na própria casa sem passar fome, sem guerra, sem perseguições, sem violência, sem que a terra se torne inabitável, sem que a corrupção roube o pão dos pobres, sem que as armas destruam o futuro das crianças. Não podemos nos acostumar a contar os mortos. A dignidade humana não tem passaporte, nem perde valor ao cruzar uma fronteira. Que o Deus, que no crepúsculo da vida nos julgará pelo amor, nos conceda reconhecê-lo hoje nos pobres e nos estrangeiros, e nos liberte de olhar para a dor alheia como se não nos pertencesse. Que Nossa Senhora do Carmo acompanhe os que chegaram, console os que perderam entes queridos, ampare os que acolhem e desperte em todos nós a coragem da misericórdia. Que a história não nos acuse de ter transformado a dor de quem sofre numa paisagem habitual de nossas cidades litorâneas, porque hoje, aqui, à beira-mar, cada vida que chega nos pergunta o que resta da nossa humanidade. Cedo ou tarde, saberemos se fomos incapazes de preservar essa humanidade ou se deixamos a indiferença falar por nós. Muito obrigado. Ouvimos, portanto, as palavras do Papa Leão. Santo Padre. A continuação, nos acercaremos à orilla del muelle para realizar uma ofrenda floral. Vamos realizar uma oferenda floral. O mar tem sido caminho de esperança para muitos, mas também ocorreram muitas histórias tristes. Temos uma memória que não nos acusa, mas que nos interpela. O Senhor nos chama à responsabilidade. Ao depositar essas flores, vamos recordar as pessoas que perderam a vida ao atravessar o mar. Que este mar se transforme em lugar de encontro entre os povos, em chamada a proteger a vida, a dignidade e a esperança. Santo Padre, queremos oferecer essas flores aos que perderam a vida.
O Papa então agora se dirige vai em direção a 2 migrantes que estão com as flores que serão Papa que conversa com esses 2 migrantes africanos que estão nas Ilhas Canárias, na ilha de Gran Canária. O Papa agora então faz um momento de reflexão antes de jogar no mar as flores para recordar as pessoas que perderam a vida, que morreram na travessia do mar. E agora vamos fazer 1 minuto de silêncio para recordar as vítimas do mar. Rádio Vaticano, Vatican News, transmitindo o encontro do Papa Leão XIV com as organizações de acolhimento de migrantes no porto de Arguineguín, em Las Palmas de Gran Canária. Santo Padre que abençoou neste momento 2 migrantes, abençoou um primeiro e agora abençoa o segundo migrante. Pessoas que arriscaram a vida vindo de seus países da África em busca de uma vida melhor. Pessoas que chegaram no porto de Arguineguín, conhecido como o Porto da Vergonha, o Cais da Vergonha, que testemunhou a chegada de milhares de pessoas que fogem da fome, da guerra, do desespero. Homens, mulheres e crianças seguindo a chamada Rota Atlântica, uma das mais perigosas do mundo. A cruz foi realizada com um desses barcos que chegaram nesta ilha. Então, o material desta cruz, o material com que foi construída esta cruz, foi construída com um barco que chegou no porto de Arguineguín. Nesta cruz, abraçamos e reconhecemos em cada pessoa um irmão
irmã, e deixemos nos interpelar pelo Evangelho da Misericórdia. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses. Escuta as palavras de São Paulo aos Filipenses. Tenham entre vós os sentimentos de Cristo Jesus, que, sendo de condição divina, não se recusou ser igual a Deus, mas se despojou de si mesmo, tomando sobre si a condição de escravo. Assim, reconheceu, humilhou-se a si mesmo e fez-se obediente até morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe concedeu o nome sobre todos os nomes, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Señor Padre Santo, que quisiste que la cruz de tu Hijo fuera la fuente de toda bendición y el origen de todos tus beneficios, atiende generoso a nuestras súplicas, ya que hemos alzado esta cruz como un testimonio de nuestra fe, y concédenos que, viviendo aquí en la tierra, unidos siempre al misterio de la pasión de Cristo, alcancemos el gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Santo Padre agora incensa a cruz de madeira, a cruz que foi construída com um dos barcos com migrantes que chegou a Las Palmas de Gran Canária. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su pasión, digamos la oración en la que confiadamente nos entregamos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Vamos rezar a oração do Pai Nosso juntos. Y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Santo Padre, portanto, que concedeu a bênção no final deste encontro com as organizações de acolhimento e agora se detém em oração diante da Virgem Maria. Papa que prestou homenagem às vítimas do mar, às pessoas, homens, mulheres e crianças que, seguindo a rota atlântica, em pequenas embarcações e jangadas, perderam a vida. Ouvimos os testemunhos tocantes de 4 pessoas, um do capitão do Serviço de Resgate Marítimo, de uma voluntária da Caritas, de uma empresária e de uma vítima do tráfico de pessoas. Ouvimos também as palavras do Santo Padre, que disse que agradeceu pelos testemunhos dados por essas pessoas e as encorajou. Pois a fé não se deixa paralisar pelo poder do mar, disse o Papa. E com essas imagens nós encerramos esta transmissão, este encontro do Papa com as organizações de acolhimento de imigrantes no porto de Arguineguín. Agradecemos a sua companhia, a sua participação e a sua atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Gracias. A ver, lo del dispositivo estático. Intentar retener ahí a la persona. Lo releven los del estático.